Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais essa semana, Senhor, nesse momento de fé, neste momento de busca, nesse momento de intercessão, neste momento de clamor, e também estamos trazendo a tua palavra para que ela tenha validade, o teu testemunho. Estamos trazendo o teu evangelho e na fé, no nome poderoso do Senhor Jesus, na certeza, na confiança que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será o mesmo eternamente. Na certeza que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda transforma vidas, que o Senhor ainda renova, que o Senhor ainda perdoa, que o Senhor ainda move. Nós estamos aqui nesse momento ajudando pessoas para que elas possam se posicionar, para que elas possam ter direção, para que elas alcancem graça, que elas alcancem favor, que elas mudem de ciclo, que elas saiam de cativeiros, que elas saiam de prisões, que elas saiam de cárceres que muitas vezes a vida, a sociedade os trouxe. E que a boa mão do Senhor seja conosco, a nossa oração e a nossa intercessão, que o Senhor esteja agora em cada vida, em cada lar, em cada coração, e cada pessoa que está conosco, nessa tarde, nesse momento de fé, nesse momento de busca, eles não fiquem e não saiam deste vídeo de mãos vazias, que eles não saiam de mãos vazias, Senhor, derruba a corrente dos acorrentados, abra as portas dos cárceres, tira dos cativeiros, mas que essa semente de fé, esse impacto da fé, reaja forte na vida das pessoas, elas encontrem liberdade, elas encontrem paz, elas encontrem vida, elas encontrem graça, encontrem perdão. Você está comigo aí? Porque nós estamos de volta aqui na hora nona, e preciso falar porque tem pessoas que estão chegando agora. Nós damos esse nome porque foi nesse momento em que o Senhor Jesus, ele morreu por nós e nos resgatou para que você e eu possamos ter vida. E para que ninguém fale assim, mas Jesus morreu, acabou os milagres. Não, Jesus morreu, ressuscitou, e Pedro, já cheio do Espírito Santo, ele sobe no templo, chamado Formosa, ele vê ali um coxo de nascença, ele diz assim para o coxo, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho esmola para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levante e anda em nome de Jesus. E o coxo saiu pulando, quer dizer que os milagres ainda continuam, quer dizer que as mãos de Deus não estão encolhidas, quer dizer que as portas dos céus não estão fechadas, que a graça do Senhor ainda é manifestada, distribuída para todo aquele que crê. Você está comigo aí? Então fique comigo, porque você vai ser muito feliz, muito abençoado, porque nessa tarde nós vamos trazer um texto da palavra nos tempos em que Jesus estava aqui entre nós. Vamos trazer coisas recentes para que você sinta-se que você está no meio de um contexto. Vamos também orar, vamos trazer posicionamento para que impulsione você, para que você avance, você saia de situações difíceis, encarceradas, pessoas que estão em prisões, para que você possa sair como os discípulos saíram e o evangelho faça na sua vida uma vida feliz, uma vida de liberdade, mas antes de tudo, torne você um cidadão do reino dos céus, porque ninguém sabe que dia que nós vamos se apresentar perante ele, né? Não sabemos se ele vai voltar para buscar a sua igreja, ou se de repente alguém será chamado antes da hora, né? Aqui na minha cidade tá assim, de vez em quando vai um, né? Até tivemos casos, muitas vezes, de acidente, de pessoas que deixam filhos. É muito triste, né? No meu bairro aqui foi uma semana também. As coisas são assim. A gente teve o dia para nascer, mas o dia para encontrar com o Senhor pertence a Ele. Mas enquanto isso não acontece, você tem essa oportunidade de ouvir a palavra, receber fé pela palavra, crescer na palavra, ser tocado pela palavra. E a partir desse momento vai acontecer algo muito surpreendente na sua vida. Você vai romper. Você vai romper. Você vai sair de situação contrária, desfavorável, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Vai ser muito forte, vai ser muito abençoador nessa tarde. Eu vou falar também para vocês sobre a plataforma, porque a plataforma, ela sempre nos une, ela faz com que as pessoas se aproximem. E se nós chegamos até aqui, porque a plataforma deu espaço para nós. Né, eu costumo dizer que é como se fosse um grande shopping, uma grande lanchonete, um grande lugar que junta pessoas, né? Alguém compra, alguém vende, alguém faz amigos, alguém prospera. E aqui nesse canal, eu posso falar por esse canal, aqui é só vitória. Aqui é só vitória. Esse canal aqui,
para nós, meus irmãos, para mim, principalmente, que tenho empenhado, trabalho nele aqui fazendo vídeo, mas depois você trabalha com as pessoas, os grupos. É um canal de resposta, de livramento. Então aqui, as pessoas que se inscreverem nesse canal, você pode falar, você abriu uma poupança e você vai receber toda semana algo que não se pode comprar no shopping, não se compra na internet, não se compra no cartão, não se compra na rua, não se compra. Você vai receber algo que vai trazer riqueza para a vida eterna, conhecimento, estratégia, capacidade de lidar com crises, capacidade de lidar com problemas. Você vai ver que um vídeo após o outro, existe muita proatividade. Na hora nona nós intercedemos, você tem aqui um intercessor, você tem um amigo, você tem alguém aqui que coloca a sua vida diante de Deus, porque quem está inscrito nesse canal, ele está também inscrito no nosso livro de oração. Se você não se inscreveu, ou você quer se inscrever, pessoas que precisam muito de oração o tempo todo dia nós oramos pelos inscritos do canal. Porque pelo seguinte motivo, quem é inscrito no canal, ele faz parte do milagre, ele impulsiona o canal para que outras pessoas venham ser salvas, venham ouvir a palavra. Então ele faz parte do milagre. Nós oramos para que Deus prospere, Deus renove, Deus dê força, abra a porta, relacionamentos dê certo, trabalho dê certo. E então, este canal, queria pedir para vocês, se você puder, dar um like, dar um comentário, compartilhe nos grupos de WhatsApp que você tem, apresenta a gente para os amigos, porque é uma mensagem que vai trazer salvação, que vai trazer perdão, vai trazer transformação de vidas. Nós temos depois também o outro vídeo que é a jornada pelas parábolas. Olha, eu vou falar para você, não tem nada que se compare com as parábolas, nada. Ah, mas tem aquela igreja grande, é menos do que a parábola. Ah, mas tem aquele influenciador que tem 90 milhões, é menos do que a parábola. Sabe por que é menos do que as parábolas? Porque as palavras foram ditas pelo Senhor Jesus. A parábola é chave. A parábola é porta aberta. As parábolas são livramento. A parábola são história que o Senhor Jesus contou, ele trouxe aqui entre nós, uma história para que as pessoas pudessem ter uma noção do que era o reino dos céus, mas ele tem uma verdade prática, uma verdade real. Então é como se nas parábolas o Senhor dissesse assim para mim e para você, olha, e por aqui você vai dar certo. Se você fizer isso, vai dar certo. Se você fizer aquilo, vai dar errado. Se você fizer aquilo lá, você não vai ter sucesso. Se você fizer aquilo, você continua acertando e você vai receber o melhor da terra. Se você entrar por esse caminho, você vai perder. Você vai perder. Então as parábolas é como se você tivesse um advogado, é como se você tivesse um contabilista, é como se você tivesse um pastor, é como se você tivesse um psicólogo, é como se você tivesse alguém de muita competência, muita instrução e falasse para você, ó, é isso aqui, não é outra coisa. Isso são as parábolas. Porque ele trouxe as parábolas, o Senhor Jesus Cristo trouxe as parábolas, não foi o filósofo, o pensador, fulano, o doutor das quantas, não. Jesus trouxe as parábolas, ele trouxe o ensinamento, ele mostrou o caminho. Então, se você ficar nesse canal, vê depois uma hora, veja uma parábola hoje, outra amanhã. Se você não entendeu, vê 2 vezes, porque é um assunto que às vezes precisa ver mais do que uma vez. Mas receba no seu coração, porque nesse canal aqui, é praticamente como se você tivesse uma entrevista com Jesus. Aqui nesse canal é assim, aqui é Jesus na hora nona, é Jesus na parábola, entendeu? Quando você se sentir meio sozinho, fala, vou ver um vídeo lá desse canal aqui, porque aqui é Jesus na causa, viu, gente? Aqui é Jesus na causa. Você vai ter Jesus na hora nona, você vai ter Jesus na parábola. Então, se você vê um vídeo, de repente você fala, hoje eu vou ver outro, já tem muitos gravados. Todos os vídeos é a mesma coisa, é Jesus de Nazaré, Jesus o Salvador, perdão, transformação, é romper barreiras, é quebrar cadeado, é sair do cárcere. Você vai ver que é benção pura, que nós estamos aqui percorrendo o ministério de Jesus aqui na terra. E nós vamos falar alguma coisa também hoje a respeito disso. Dito isso, então, se você puder compartilhar, se você não se inscreveu, se inscreva, nos ajude. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente a vida de todos nós. Eu vou ler um texto aqui, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, no versículo 58, ele diz assim, e não fez muitas maravilhas,
por causa da incredulidade deles. Eu vou ler só esse versículo, porque se eu ler muitos versículos, vocês vão ficar com a mente dispersa. Então ele diz aqui, o escritor do livro de São Mateus, Jesus não fez muito milagre ali por causa da incredulidade deles. Eu vou ler, vou repetir novamente, porque é um texto que ele vai ter um impacto muito grande naquilo que nós vamos fazer nessa tarde. Ele diz, não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Você viu que eu falei 3 vezes, você entendeu? Ele não diz que ele não fez muito milagre porque ele não tinha muito milagre. Ele não diz que ele não fez muitos milagres porque ele não tinha poder para fazer milagre. Ele não diz que ele não fez muito milagre porque ele estava cansado, esgotado, ele estava sem coragem, ele estava desanimado. Ele diz, ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade. Tem gente que às vezes não está muito acostumado com essa palavra, né? Incredulidade. A incredulidade, ela tem o sentido assim. Se eu chego para você, eu falo para você assim, eu tiro, por exemplo, o meu RG, meu CPF, hoje nem tem RG, mas é misturado com CPF, né? Eu falo, você acredita que esse CPF é meu? Você vai pegar na mão o CPF, você fala, é a sua cara, e aparentemente é seu isso aqui. Então você creu, você acreditou. E se eu chegasse para você, sem mostrar nenhum documento, e falasse minha idade para você, ou falasse alguma coisa sem me provar, você ia falar que é assim, pode ser que sim, pode ser que não, então você ficou incrédulo, você não deu crédito, você ficou, sabe, entre duas questões, será que é verdade, será que é mentira, será que sim, será que não, porque eu não tenho nada que te dê um comprovante. Então a Bíblia diz que nesse momento que Jesus estava pregando o evangelho, ele voltou à terra dele, ele voltou à cidade que ele morava, e ele chegou no templo, subiu no templo e começou a falar. O templo aqui na terra, na época, era compartilhado com os judeus, né? Porque eles eram judeus, na verdade, eles estavam em Israel. E notaram que ele tinha muita sabedoria, porque ele discorreu a respeito dos profetas, das coisas do Velho Testamento, porque até lá não havia sido escrito o Novo Testamento ainda. Esse versículo que lemos, ele começou a ser escrito em torno de 40, 60, 70 anos depois da morte de Jesus. Então só tinha o Velho Testamento. Então ele falava de Isaías, de Ezequiel, falava do rei Davi, falava de Salomão, falava de Moisés, de Arão. E as pessoas que estavam no templo falavam, nossa, mas esse moço aí, quem que é esse moço mesmo que está falando aí? Aí lembraram, não, mas esse moço aqui é filho de José, o carpinteiro. Você vê como é que a coisa vai para um caminho, irmãos? A mentalidade do homem, a incredulidade do homem, a forma do homem lidar com o outro, certo? A forma desrespeitosa, muitas vezes, que você lida com uma pessoa que você não conhece. Porque até naquela época, irmãos, é diferente da nossa sociedade hoje, por exemplo, tem cursos, né? Então tem faculdade, tem universidade, alguém se forma advogado, dentista, médico, contabilista, quem faz um curso teológico se torna teólogo. E as pessoas são apresentadas de acordo com a competência que ela tem e com aquilo que ela, certo? Com a capacidade que ela tem. E Jesus, não havia cursos naquela época, não havia nada que levasse ninguém a ser uma coisa ou ser outra. E eu acredito que naquela época a carpintaria usava muito para fazer roda, né? Roda aqueles veículos que os boi puxava, e coisas de madeira também, né? Uma hora nós vamos estudar esse assunto para saber um pouquinho mais o que era carpintaria naquela época, né? Para a gente ter uma noção do que era o trabalho do carpinteiro. Mas o pai dele, José, era carpinteiro. E ele provavelmente aprendeu a profissão de carpinteiro também. Ele desenvolveu a habilidade do carpinteiro. E quando viram o que ele estava falando no templo, disseram assim, mas esse aquele lá é Jesus, o filho do carpinteiro. Então, quando ele chega para trazer a mensagem, falou, olha, eu sou o filho de Deus, eu vim na terra aqui para poder trazer para vocês a mensagem do evangelho, a mudança de vida, a mudança de realidade. Você vai deixar sua versão velha para trás e você vai ter uma versão nova. Nossa, deve ser difícil. Hoje a gente prega o evangelho, como eu estou falando para você aqui, tem hora que a gente tem um pouco de dificuldade, falando, meu Deus, como é que eu faço para que as pessoas me entendam? Como que eu falo, que termo que eu uso para que as pessoas me aceitem, para que as pessoas dê crédito para aquilo que eu estou falando?
Mas no tempo de Jesus, irmãos, olha os apóstolos, meu Deus, eles devem ter sentido um impacto, porque os 12 apóstolos foram escolhidos, mas eles não eram também vendedores, profissionais, oradores, eles eram pessoas do povo. Sabe por quê? Vou falar para você por quê. Eu tive uma experiência uma vez com um homem aqui que na época eu prestava muito serviço. Então ele tinha muitas casas alugadas, então a gente ia comprar material, ficava conversando, né, muitas vezes interagindo entre nós. E ele era da maçonaria. O irmão dele praticamente era o dono da maçonaria aqui da região. E ele falou: eu já fui, mas estou dormindo agora, estou dando tempo. Ele falou: mas eu não consigo entender como é que os pastores conseguem ajuntar as pessoas e ensinar elas. Porque a pessoa, para ser um pastor, eu acredito que ele deveria ter muito estudo, estudar ciência, filosofia, conhecimento, tal, tal. E eu fiquei só ouvindo ele falar. Falei: tá bom, vai falando aí, né? Deixa ele falar. Quando ele acabou de falar, eu falei: é isso que você pensa? Eu falei: eu vou explicar para você por que você tá errado. Porque Jesus escolheu 12 apóstolos, que eles eram pescadores, homens simples, homens que alguns trabalhavam até com as mãos. Sabe por quê? Pelo seguinte motivo. O vaso, ele em si próprio, ele não tem valor. Você pode, por exemplo, ir agora na loja da sua cidade, ou na minha, qualquer lugar que você for, você vai falar: tem vaso? O homem fala: tem o vaso de plástico, tem o vaso de vidro, tem o vaso de barro, tem o vaso de madeira, tem o vaso de borracha. O que que você quer? O que que você quer? Fala que vaso que você quer, eu tenho vários preços, vários valor. O que que você quer? Que tipo de vaso que você quer? Quer dizer que vaso, meus irmãos, ele não tem valor, nem comercial, e nem mesmo um valor por si próprio, certo? Porque você pega aquele vaso depois, vamos supor que você pega uma pessoa que é muito bom de pintura, você dá uma pintura ali bem caprichada, pega aquelas pinturas de spray, pintura automobilística, às vezes, aquilo se torna uma obra de arte, pronto. O vaso valia 10, passa a valer 100. Ou você pega aquele vaso, você faz um trabalho, pega aquelas flores de plástico e faz um trabalho, faz um buquê. De repente aquele vaso insignificante passa a ser uma coisa, certo? Tremenda. Olha, vou vender isso aqui, vou colocar um plástico em cima para presente Dia das Mães, presente Dia dos Namorados. De repente aquele vaso que valia 10 reais acaba valendo 200 reais. Ou você pega aquele vaso e faz aquele negócio do japonês, o bonsai. Sabe aquele bonsai? Você sabe o que é bonsai, né? Você não sabe, vou dar uma diquinha para você aqui rápido. É quando a pessoa pega a planta e vai cortando a raiz. Não deixa a raiz esticar. Aí ela começa a se formar. Aí fica aquelas plantinhas pequenas, assim, de limão, de laranja. E outras plantas, né? O japonês que faz muito essa técnica, ela não cresce, fica dentro de um vaso, assim, tudo pequena. Mas aquilo é bonito para quem gosta. Para quem gosta de ter, quem gosta de colecionar. Mas o vaso está ali. Está dentro de um vaso. Ou de repente você pega um vaso e você fala: agora eu vou levar na minha casa e vou colocar tudo que eu tenho dentro dele. Eu vou colocar o relógio, o celular, corrente, pulseira. Então aquele vaso agora já agregou valor, certo? Agregou valor. Mas você pode pegar um vaso também, se você tem estrutura para isso, você tem recursos para isso, você colocar um monte de joia dentro do vaso. Pronto, agora sim. Aquele vasinho de 10 reais, pensou cheio de joias. Nossa, agora vale 20 milhões. Os homens não tinham diploma disso, diploma daquilo, porque o valor não estava no vaso. O valor estava naquilo que o vaso levava. E o que o vaso levava, pastor? Fala para nós que não quer saber aquilo que o vaso levava. Os vasos levavam o evangelho de Jesus Cristo, a mensagem que salva, a mensagem que perdoa, a mensagem que transforma, a mensagem, meus irmãos, que tira você de cidadão da terra, cidadão do inferno, e você passa a ser um cidadão dos céus. Eita glória, quero ver agora, hein? Agora o vaso vale. Porque vai chegar um dia que todo homem, toda mulher vai se apresentar perante Deus. Sabe? Todo mundo vai indo para um funil. Todo mundo vai indo para um funil. Você sabia disso? É como se tivesse um monte de estrada, assim, vai afinalando em uma só. Sabe? Vamos supor uma cidade grande como São Paulo, que tem muitos lugares que vêm para lá. Vem do Paraná, vem do Rio, vem... Vai chegar um lugar que vai chegar na entrada da cidade.
E todo mundo vai ter que se converger para aquela entrada. E quando chegar lá, aí eu quero saber, você tem o evangelho? Você tem a palavra de Deus na sua vida? Você entregou a sua vida para Jesus? Você foi lavado? Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro? Você foi transformado? Jesus habita na sua vida? Aí agora é a hora do vaso, né? Os 12 apóstolos, irmãos, eles tinham o evangelho para dar e para distribuir para quem precisasse. Então não é o Pedro que ele ia vender a imagem dela, não, eu vou vender porque eu sou o pescador. Ah, não, eu sou o cobrador. Não, eu sou o servo. Eu sou o carregador de uma mensagem. Eu carrego uma palavra. Eu carrego algo que traz vida. Eu carrego algo que traz perdão. Eu carrego algo que traz conexão com o reino dos céus. Eu trago algo que liga você a Deus, que transforma a sua vida, perdoa o seu pecado, que faz de você uma pessoa aceita por Deus. Você sabe que dia que você vai morrer? Eu não sei. Nem o dia que eu e nem o dia que você vai morrer. Mas se você tem aquilo que o vaso carregava, que é a palavra, que é a essência do evangelho, então você está bem. Porque os apóstolos eles não tinham diploma, não tinham um monte de recursos, porque eles traziam não o vaso, mas o que estava dentro do vaso. É esta palavra. E eu quero falar essa palavra para você em 2 etapas. Muito simples. Muito simples. Você não vai precisar fazer muita força para poder acompanhar meu raciocínio. É muito pequeno. Uma é o amor de Deus. Quero dizer para você, se eu estou aqui agora falando para vocês, eu sou resultado do amor de Deus. Se você passa em frente a uma igreja e tem alguém lá cantando, convidando você para entrar, é o resultado do amor de Deus. Se você tem um amigo, um parente, que te convida para ir na igreja, para ouvir a palavra de Deus, é o resultado do amor de Deus. Você sabia que nesse momento, irmãos, países da África, né, como na Nigéria, por exemplo, e outros países lá, pessoas que pregam o evangelho estão sendo mortos lá. Mortos. E aqui poderia pensar assim, mas se estão matando as pessoas, por que vai lá? O amor de Deus para aquelas pessoas que moram lá, ele move corações. Ele levanta pessoas que patrocinam. Ele chama a pessoa e fala assim, viu, você vai? Não, eu não vou, mas você pode ajudar financeiramente? Posso. Você vai? Não, eu não vou, mas eu posso treinar alguém para ir lá? Isso eu posso. Então o amor de Deus é isso, é quando ele mexe com pessoas. Porque o evangelho começou aonde? Começou lá no Oriente Médio, em Israel, e nós estamos aqui no Brasil. Como que chegou até aqui? Porque o amor de Deus moveu. O amor de Deus constrangeu pessoas, moveu pessoas, o Espírito de Deus foi trabalhando, foi agindo, a ponto que pessoas aqui foram evangelizadas, tomaram posse dessa palavra, e nós estamos aqui dividindo o amor de Deus. Então pensa assim, tudo que acontecer de bom na sua vida é o amor de Deus. Eu, por exemplo, posso falar alguma coisa de mim. Eu, quando comecei a ver o evangelho, eu fumava, tentava parar de fumar. Eu era muito jovem ainda, eu era praticamente um adolescente, 16 para 17 anos. E muitas vezes eu parava de fumar, ficava 20 dias, voltava de novo. Parava um mês, voltava de novo. E quando eu conheci o impacto do evangelho, as pessoas falaram assim para mim, olha, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse assim, venha a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu Deus! Ele disse assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Parei de fumar, gente. Não voltei nunca mais, nem vontade eu tive. E me incomoda até com a fumaça agora. Estou no lugar que alguém está fumando, já falo, viu, você vai ficar para cá, eu vou para lá. Não vai ficar junto mais, porque essa fumaça, ela me incomoda, né? Ela queima os olhos, queima o nariz. Eu não tomei remédio para parar de fumar, não passei por uma clínica, alguém me hipnotizou, não fiz tratamento com o INSS. Mas por quê? Houve um romper. Teve um moço que outro dia, ele foi numa aula de universidade, o professor falou assim, para fazer uma média, porque ele não cria em Deus, ele misturou as químicas e falou, eu vou fazer o mesmo milagre que Jesus fez, ele transformou água em vinho. E misturou lá e falou, isso aqui estava branco, agora ficou vermelho. Aí um aluno lá que era já
liberto, transformado, uma pessoa que já tinha o conhecimento, era um vaso que já tinha também o Espírito Santo, que é a essência do Evangelho na vida dele. Falou assim para ele: "Ei, professor, dá licença, eu queria ver se o senhor consegue fazer transformar agora esse vinho aí em geladeira, fogão, bicicleta, mesa de cozinha, micro-ondas, armário." Aí ele ficou olhando para a cara do rapaz, o professor ficou olhando para ele e falou: "Que conversa é essa? Onde se viu na Bíblia isso aí que, que foi transformado vinho em geladeira, fogão, armário?" Falou: "Não está na Bíblia, mas está na minha igreja. Na minha igreja tem um monte de homens que estavam lá, eles eram alcoólatras, foram cansados na rua depois de beberem, pararam de trabalhar, perder a autoestima, cachorro lambia a boca dele quando ele dormia na rua assim. Eu conheci um aqui na minha cidade, que ele estava dormindo, alguém jogou álcool, jogou fogo no pé dele, ele ficou com o pé tudo com carne viva. Mas porque estava alcoolizado, se ele tivesse são, ele não estaria ali." E ele falou: "E depois que o amor de Deus entrou na vida dele, resgatou a vida dele, transformou a vida dele, sabe o que aconteceu? Ele voltou a trabalhar novamente. Ele voltou a receber dinheiro no fim do mês novamente. Ele voltou a ter amor da mulher e dos filhos novamente. E ele chegava com o salário e falava: "Olha, nós vamos comprar uma geladeira agora. Nós vamos comprar uma mesa. Agora nós vamos comprar o tapete. Agora nós vamos comprar o micro-ondas. Agora nós vamos deixar nossa casa bonita, porque vocês merecem. Eu amo vocês." Esse vinho, você consegue fazer? O professor pegou e falou: "Vamos mudar de assunto, porque é muita coisa para ele, né? Mas para mim e para você não é. Porque eu estou falando do amor de Deus, sabe? O amor de Deus, ele alcança pessoas. Ele muda as pessoas, ele transforma as pessoas. Mas, de repente, você fala: "Mas pastor, você é tão óbvio isso aí? Então vamos sair nós 2 agora por aí, né, vai pegar na rua todos os moradores de rua, depois nós vamos pegar os que tá preso na cadeia, depois nós vamos fazer isso, aquilo, nós vai na casa do meu cunhado, do meu tio, né, já, né, vai botar a coisa para funcionar." Eu quero falar para você, a segunda coisa, né, primeiro posicionamento que eu expliquei para você é isso aí: olhe para o amor de Deus. Sinta o amor de Deus, receba o amor de Deus. Agora a segunda é mais forte, é mais impactante, aquele que quebra a corrente, abre porta, rebenta o cárcere. As pessoas recebem o favor de Deus. Então nós vemos que Jesus, ele chegou ali com os discípulos, e foi no templo, falou muito, falou bem, porque a própria Bíblia explica que ele falou como quem tinha muito conhecimento, muita autoridade. E as pessoas, o que elas fizeram? Fizeram o bico, né, no sentido do brasileiro, né, costuma dizer, fizeram o biquinho, né. Sabe quando você vai numa casa de uma pessoa, você fala: "Você gosta de jiló?" E pega aquele jiló assim, você fala: "Ô, jiló é amargo, filho, não é pra todo mundo não. Epa, negócio é esse aí. Olha, eu fiz uma pratada de fígado, coma fígado." Você fala: "Nossa, não é todo mundo que come fígado", certo? Vai na casa de uma pessoa assim, você fala: "Ô, vem aqui, vamos almoçar aqui." Você enche o prato de bucho, fala: "Nossa, meu Deus do céu, eu não gosto de bucho, eu não tenho paladar de bucho." Você faz bico, certo? Eu uma vez eu fui na casa de uma tia minha, que eu era muito jovem ainda, e ela foi para me agradar, pegou os italianos, eles tinham aquela coisa de fazer aquela canja, né, picava o frango de um monte de pedaço e cozia com arroz, né. A gente já, pessoal mais moderno agora, ou come o frango frito, faz cozido com, é porque é diferente, mas não costuma fazer aquilo lá, aquela coisa toda. E eles também não têm costume de esquentar a comida também, certo? Eles costumaram comer daquele hábito. O chinês, por exemplo, não sei se você sabe, uma grande parte do chinês, ele cozinha o arroz puro, sem sal, sem tempero, sem óleo, sabe? Eles têm o paladar do arroz assim. E eu fui na casa da minha tia, ela insistiu: "Você quer comer alguma coisa? Você quer comer alguma coisa?" Eu falei: "Não, não vim aqui para comer, vim aqui visitar vocês, tal, né." E ela me lota um prato, gente, de enorme de arroz frio, com aqueles pedaços de frango, e cabeça de frango, e pé de frango, porque era da hábito dele. Falei: "Agora eu arrumei, né, como é que eu vou fazer para me comer isso, se eu não estou acostumado a comer esse tipo de coisa?" Eu fiz bico também, sabe. Falei: "Meu Deus do céu", encheram o prato ainda. Então, quando Jesus estava lá, fizeram o bico por quê? "Ah, mas ele é filho do carpinteiro." Mas eles não pararam para pensar: "Espera um pouquinho, se ele está aqui falando, Elias também era filho de alguém, Eliseu era filho de alguém."
Jeremias era filho de alguém. João Batista era filho de alguém. Apesar que João Batista também, eles reconheciam como profeta, mas também eles estavam... Uma parte era resistente ao batismo, uma parte batizava. Mas os profetas do passado eram profetas. Moisés também era filho de alguém. Josué, que não era um profeta, mas era um grande líder, um juiz, ele era filho de alguém também. Qual o problema de Jesus ser filho de alguém? Ter uma família. Mas não. Eles, na verdade, endureceram seu coração. Eles endureceram seu coração. Quero falar para você nessa tarde que nós estamos na nona. O maior impedimento que existe na vida de uma pessoa não é Deus, não é o milagre, não é o evangelho, são pessoas que endurecem o coração. Quando uma pessoa endurece o coração, irmãos, olha, ela vai fazer bico. Ela vai fazer bico. Você pode pegar uma pessoa e ir no restaurante e cozinhar o melhor que ele puder. Se ela não gostar daquela comida, ela vai fazer bico. Mas no evangelho, as pessoas não podem fazer bico. De repente você fala, eu não gosto da cara desse pregador. Eu não gosto da cara daquela pregadora. Olha, eu não gosto daquela igreja. Eu não gosto daquele moço, daquela moça que está falando. Mas você pode ver outras pessoas, mas você não pode rejeitar. Você não pode desfazer, porque o favor de Deus, ele está dentro daquela palavra que está sendo falada. O favor de Deus está ali, o favor de Deus está ali, o favor de Deus está ali. É como um martelo. Em Jeremias, o Senhor disse, a minha palavra é como um martelo, que ela bate e esmiuça a pedra. O favor de Deus está na mensagem da palavra. Se você faz bico, você perde. É de graça. É o amor, é o favor. De repente você vê alguém falando, não consegui entender bem o que ele falou, não consegui pegar, eu vou ouvir outros pregadores, tá certo. Olha, eu não consegui raciocinar como ele, do jeito que ele falou, mas eu vou procurar saber mais sobre esse assunto, que esse assunto é bom, ele rende, faça isso. Faça isso. Porque aquelas pessoas, irmãos, a Bíblia traz esse registro. Ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. A falta de fé, a falta de acreditar. Eles desfizeram. Muitas daquelas pessoas, eles passaram para a eternidade, que é claro, é óbvio, estamos falando de 2000 anos atrás. Quando eles chegarem naquele dia, eles vão falar, nossa, mas nós estivemos diante daquele que estava dando a credencial para nós herdarmos o reino dos céus. Você sabia que o evangelho é um passaporte? Se você quiser viajar em outro país, a primeira coisa que eles vão pedir para você é o passaporte. Se você chegar lá sem passaporte, você nem sai daquele lugar, da alfândega, você tem que voltar para trás. O evangelho é um passaporte que leva você hoje para uma vida melhor. Se você se sente triste, abandonado, você vai ter um pai. A Bíblia diz que se você tem o Espírito de Deus, você é filho de Deus, você passa a ter um pai. E ele vai alcançar a sua vida. E aquilo que for bom para você, não aquilo que você quer, não aquilo que você deseja, porque muitas vezes, irmãos, aquilo que a gente quer não vai fazer bem para a gente. É como você pegar uma criança, por exemplo, deixa ela se assentar no lugar, dá um pote de sorvete para ela de 2, 3 quilos assim. Se deixar, ela vai comer o pote todo, mas vai fazer mal para ela. Vai fazer mal para ela. O organismo dela não vai conseguir pegar e processar tudo aquilo lá. Se você pegar um animalzinho que você tem e você pegar um porco cheio de gordura, picar em pedaços por perto dele, ele vai comer até não aguentar mais, mas vai fazer mal para ele. Você sabia que muitas coisas ocorrem na vida do homem, na vida da mulher, porque ele procurou coisas erradas, de quantidade errada, de forma errada, de maneira errada, se envolveu em coisas erradas. E depois, ele quer que dê certo, sabe? É como uma pessoa, por exemplo, ela compra um carro que tem muito conserto para fazer. Mas de repente, se você for consertar tudo que tem naquele carro e fazer tudo que precisa, ele vai custar o valor de 2 ou 3 carros. Então é a hora de a gente entender que não é aquela situação. Existe uma incompatibilidade em relacionamento
Que de repente um homem ele se interessa por uma mulher que ela não gosta dele. De repente uma mulher se aproxima de um homem que ele não gosta dela. Tudo que você fizer ali vai dar problema, vai dar estresse, vai dar esgotamento, vai dar canseira. Não, mas eu quero que seja do meu jeito. Eu sei que você quer que seja do seu jeito, mas o conhecimento, irmãos, ele faz com que a gente renda-se àquilo que a gente muitas vezes quer e a gente vá atrás daquilo que é o melhor para a gente. São duas coisas diferentes. Se você pega, por exemplo, um menino com 12, 13 anos, ele quer um carro para dirigir. Fala para ele se vai dar seu carro para dirigir. Se você tiver um menino de 12, 13 anos na sua casa, você pergunta para ele se ele quer dirigir o carro. Ele quer dirigir. Pergunta para ele se ele quer pegar uma moto e sair por aí. Ele quer sair, mas não tem carta. Se ele atropela alguém, mata alguém, quem fica responsável por isso? Se ele se machuca, aqui na minha cidade, eu trabalhei, fizemos trabalho com uma família grande que tinha, essa família assim que tem muitos prédios alugados, tem muita loja, comércio, sabe, que tem se quiser tem 2, 3 carros 0 quilômetro na garagem, assim, sem fazer força, sabe? Tem imóveis alugados. E aí a pessoa estava me contando, ela tinha um filho de 16 anos, pegou naquela época o Monza Classic, faz tempo isso aí já, né? A gente fica meio pela idade. Mas, na época, irmão, você pode consultar aí, não tinha nada que se comparasse ao Classic, né? Porque ele era um carro acima, ele era um carro praticamente no nível dos carros importados, né? Era tudo automático, né? Injeção eletrônica, ignição eletrônica, era um carro bem acima da época dele. Bateu aquele Monza Classic, morreu e causou um enorme prejuízo, porque bateu no outro carro também. Ela teve que pagar a despesa do outro carro, porque o menino tinha 16 anos, nem a seguradora paga isso, e lidar com uma perda, porque deu uma coisa errada para a pessoa errada na hora errada. Ei, vou falar uma coisa para você. Tem muita coisa na sua vida que pode estar cansada, tumultuada, porque são coisas erradas na hora errada, no momento errado, mas se você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, se você recebe a palavra como ele disse, se você acredita, se você tem fé, se você entra em conexão com o reino dos céus, você ouve as parábolas, depois você ouve o Sermão da Montanha, depois você vê as epístolas que os apóstolos têm uma instrução muito forte, muito impactante também, e você passa a acompanhar pessoas que já estão no processo, pessoas que já estão libertas, pessoas que já foram transformadas, pessoas que não estão presas mais à vaidade desta vida, à cobiça dessa vida, à ganância dessa vida, ao mundanismo desta vida. Pessoas que já estão vivendo outro processo, sabe o que acontece? A sua vida muda. A sua vida muda. Você viu aquele ditado? Diga-me com quem você anda e eu falo quem você é. É mais ou menos por aí, gente. Como que você vai se dar bem se você anda com um monte de pessoas mentirosas? Você vai ser um mentiroso também. Como que você vai se dar bem se você anda com um monte de pessoas que fumam maconha? Daqui a pouco você fuma maconha também. Como que você vai se dar bem com um monte de pessoas dissimuladas, falsas, hipócritas? Você vai ser dissimulado, falso e hipócrita também. Mas se aproxime de pessoas que falam, isso aqui foi transformado pelo Evangelho. Essa pessoa mudou de vida. Esse homem mudou de vida, essa mulher mudou de vida. A tendência, meus irmãos, a essência, o favor de Deus vem para a sua vida também. De repente você fala, nossa, eu não conseguia parar de beber, agora eu parei. Eu não conseguia parar de fumar, agora eu parei. Eu não conseguia parar de ver pornografia, agora eu parei. Eu não conseguia abandonar as más amizades que me levavam para o erro, agora eu parei. Sabe o que é isso aí? É o favor de Deus na sua vida. Você recebe isso? Porque eu vou orar por você. Eu vou apresentar você diante de Deus. E você vai ter uma direção, um posicionamento. Você fala, meu Deus, que essa mensagem que foi pregada, que foi trazida, e que as pessoas receberam, tomaram posse, foram abençoadas, aconteça na minha vida. Você tem fé para isso? Você consegue acreditar? Você consegue ser diferente daqueles judeus que falaram que eles eram incrédulos? Jesus foi muito mais do que o filho do carpinteiro, ele é o filho de Deus. Ele morreu na cruz para nos resgatar. Você crê que ele pode, aleluia, trazer para você o amor e o favor de Deus nessa tarde e vai fazer que você saia de situação conflitante, abandone maus companhia, abandone relacionamento errado. Agora, se você está casado no civil, você não pode abandonar, pelo amor de Deus, não vem aqui para separar casal não, sabe? Aí tem que pedir para Deus ajudar que organize. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, abençoe essas pessoas
que estão conosco, Senhor, nessa tarde. Senhor, que o teu amor invada casas, famílias, bairros, igrejas, aonde esse vídeo, onde esse áudio chegar. Mas que o teu favor também, Senhor, venha romper os cárceres, venha romper as cadeias, venha romper as prisões, cancela a atividade da maconha, da cocaína, das drogas, que todo tipo de situação contrária que está oprimindo essas pessoas agora seja lançado por terra, seja lançado por terra, seja lançado por terra, desfaça pelo teu poder, Senhor, tudo aquilo que está aprisionando. E se houver qualquer coisa entre o Senhor e essas pessoas que estão conosco nessa tarde na hora nona, em nome de Jesus de Nazaré, que seja cancelado, seja removido pelo poder do sangue, do resgate do Senhor Jesus, pelo amor de Deus e pelo favor de Deus, receba, toma posse e tenha uma tarde abençoada. Veja de novo, veja os outros áudios e seja abençoado em nome de Jesus.